Senhoras e senhores, apresentamos agora a mesa Acesso à Cannabis Terapêutica e seus derivados. Médica e consultora técnica em terapia canabinoide, com experiência internacional em consultoria técnica e aplicações clínicas de cannabis. 10 anos de experiência nos Estados Unidos, 10 anos dedicados ao ecossistema de cannabis e desenvolvimento de produtos terapêuticos. Atua com educação, prática clínica e como consultora técnica em projetos nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Israel e Brasil. Participante de audiências públicas na Câmara dos Deputados, Senado e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Membro do Conselho Deliberativo da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com vocês, a excelentíssima doutora Carolina Nossetti. Bem-vinda, doutora. Farmacêutica pela USP São Paulo, com doutorado em Tecnologia Bioquímica, Farmacêutica e Habilidades Mágicas Aprimoradas no MIT. Especialista em medicamentos tópicos e transdérmicos, usa ativos naturais, inclusive resíduos, e sintéticos. Atualmente explorando os poderes terapêuticos da cannabis medicinal, desenvolve novos medicamentos para ampliar nosso arsenal terapêutico. Doutora Priscila Mazzola. Bem-vinda, doutora Priscila. Advogada, professora licenciada da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vereadora no Rio de Janeiro pelo PSOL desde o ano de 2023, ano atual. Na Câmara Municipal, compõe as comissões de Educação e da Mulher. Formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Direito da cidade pela UERJ e doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Foi companheira de chapa de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio em 2016, que alcançou 553 mil votos no primeiro turno. No segundo turno, 1 milhão de votos, 40% do total. Suas principais pautas na Câmara Municipal são reflexo da sua trajetória militante. O feminismo e o direito das mulheres à cidade na pauta da educação, defendendo a escola pública, laica, gratuita, democrática, inclusiva, socialmente referenciada e com trabalhadores respeitados e valorizados. Com vocês, doutora Luciana Boatê. Doutora Luciana não está presente, vamos lá. Vou convidar o próximo palestrante. Mãe de Clarion, portadora da síndrome de Dravet e paciente de cannabis terapêutica. Primeira mãe de São Paulo a ter direito judicial de cultivar cannabis. Presidente da Associação Cultive, Associação de Cannabis e Saúde, aqui de São Paulo. Membro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Com vocês, Cidinha Carvalho. Bem-vinda, Cidinha. Fique à vontade. Mestre em Filosofia, professor de Yoga e cicloativista, foi eleito vereador de Curitiba em 2016, com 6.657 votos, e deputado estadual em 2018, com mais de 37 mil votos. Em 2020, foi candidato a prefeito de Curitiba e ficou em segundo lugar, com 110 mil votos. Em 2022, foi reeleito deputado estadual do Paraná. Enquanto vereador, realizou a primeira audiência pública no âmbito municipal para discutir a regulamentação da cannabis medicinal.
Depois, como deputado estadual, realizou a audiência pública, fórum estadual e participou de uma série de eventos que promoviam o avanço no debate sobre este tema. Essa trajetória resultou na autoria da Lei Pétala 21.364, aprovada em 2023, e dispõe sobre o acesso a medicamentos e produção de produtos à base de cannabis, para tratamento de doenças, síndromes e transtorno de saúde no território paranaense. Com vocês, Goura Nataraja. Seja muito bem-vindo. Graduado em Ciências Farmacêuticas com habilitação em Farmácia Clínica e Industrial e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Possui especialização em Gestão Industrial Farmacêutica e em Vigilância Sanitária. É especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da Anvisa desde 2007 e desde 2016 atua como gerente na área de registro de medicamentos específicos, fitoterápicos, dinamizados, notificados e gases medicinais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com vocês, Dr. João Paulo Perfeito. Seja bem-vindo, Dr. João. Fique à vontade. Farmacêutica com uma carreira de destaque na área de ciências farmacêuticas, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu continuidade aos estudos em nível de pós-graduação, obtendo o título de mestre em ciências por Farmanquinhos, Fundação Oswaldo Cruz, voltada à pesquisa de produtos naturais e doutorada em desenvolvimento de formulações com cannabis medicinal pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Especialista em tecnologia de cosméticos, expandiu o leque de conhecimentos e contribuições para áreas que vão além da farmacologia clássica. Atua como coordenadora do beneficiamento e da atenção farmacêutica na associação APEP. Com vocês, doutora Claudete Oliveira. Bem-vinda, Claudete. Sinta-se à vontade. Advogada criminalista, diretora da Rede Reforma, integrante da Comissão de Política sobre Drogas da OAB do Paraná, colaboradora da Marcha da Maconha de Curitiba e co-criadora do projeto Direito e Outras Drogas. Com vocês, doutora Mariana Germán, como moderadora dessa mesa. Passo a palavra à doutora Mariana, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui e, principalmente, é uma alegria muito grande olhar para essa mesa e ver a representatividade dela, pensando que a gente está discutindo acesso à cannabis medicinal a partir dos lugares e das pessoas que ajudaram a construir essa história. Porque se a gente tem essa história bonita hoje, se a gente está aqui nesse evento hoje, a gente deve isso a alguns movimentos sociais, dentre eles a Marcha da Maconha e também o movimento de todo mundo que veio junto, abraçando a causa da cannabis medicinal. Então, é muito importante a gente pensar na importância dos médicos, das associações, dos pacientes, dos familiares de pacientes, dos pesquisadores, dos políticos que colocaram, né, a sua imagem e vincularam a essa causa. Isso é extremamente importante. E também da Anvisa. É muito interessante a gente ter a Anvisa aqui para discutir esse tema com a sociedade civil. Então, sem mais delongas, né, eu vou passar aqui a palavra para a Cidinha Carvalho, para ela falar um pouquinho para a gente. Cidinha, uma honra estar aqui dividindo esse espaço contigo. Sou sua fã. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Obrigada, doutora Mariana. Eu quero dizer que eu sou fã de vocês, da Reforma, e hoje é um dia muito emocionante para mim, desde ontem. Primeiro que está participando Goura, Claudete, doutor, desculpa, eu não sei o nome de todos, doutora Carolina, doutora Priscila.
E acho que a representatividade está grande mesmo, e eu tenho um recado para cada um de vocês. E a emoção aqui é grande, porque eu estou fazendo 10 anos de causa, que eu entrei nessa causa em 2013, e depois de 10 anos a gente vê um evento tão grande, que há 10 anos a gente achava algo impossível, né? E esse hoje é um dia que firma que realmente não tem retrocesso, e desde o início eu já pensava isso, o autocultivo e não terá retrocesso. E hoje provo o quanto que a maconha ela pode trazer tantos benefícios para o planeta e para a humanidade. E, bom, eu como mãe, como representante civil, da sociedade civil, e como associação, eu quero aqui dizer alguns pontos que acho que é muito importante. Eu, sendo da Cultive, participo, junto com outra mãe de outra associação, do grupo de trabalho da Cannabis pelo SUS, já que essa mesa é acesso à cannabis terapêutica e seus derivados, né? Então, nós vamos falar de acesso. E eu acho que o acesso está interligado a tudo. Primeiro, que é importante eu dizer que em São Paulo, essa regulamentação da cannabis pelo SUS, ela está sendo muito tímida, muito pequena, dentro da grande necessidade que tem. E eu até faço questão de dizer para que os outros estados não copiem a forma de que São Paulo está fazendo. Primeiro, que foram elencados somente síndrome de Dravet, síndrome Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. São síndromes que realmente têm epilepsia, mas que devem estar embaixo do guarda-chuva de epilepsia refratária e não ser dividido por síndromes, e sim epilepsia. Só para vocês terem uma ideia, a síndrome de Dravet, eu participo de um grupo, nível Brasil, que tem apenas 200 famílias de síndrome de Dravet. São Paulo deve ter 1/3, talvez. Então, o que vai beneficiar é um mínimo de pessoas possíveis, né? Esclerose tuberosa, a mesma coisa, e Lennox-Gastaut também por aí. Então, tem que ser abrangente, não podemos aceitar que uma regulamentação não tenha o autismo. A Associação Brasileira de Psiquiatria é negacionista desde sempre, não aceita o autismo. Isso indo contra a própria Anvisa, que já reconhece a cannabis como uma terapia muito positiva para autismo. Então, realmente, a regulamentação de São Paulo está indo contra até a própria autorização da Anvisa. Não só isso, né? Tanto entre outros, eu pedi para que fosse trazido de volta o autismo, mas não na ala da psiquiatria, e sim no GT de neurologia. E a própria Associação Brasileira de Psiquiatria negou, foi contra, até mesmo de forma desrespeitosa comigo, para não aceitar em neurologia. E não dá para aceitar. Não dá para aceitar que nenhuma outra patologia não esteja dentro de uma regulamentação. Mas enquanto não incluem outras, vamos atender a todas as necessidades, que não sou eu que estou comprovando, é o mundo que comprova. Então, é importante que isso seja revisto em todas as esferas. Já foi discutido e aprovado a parte da dor crônica, mas infelizmente não entrou, e não entendi o porquê ainda não entrou. Mas já foi aprovado por todos. E falando em questão de acesso, é muito importante também enfatizar que os médicos que são convidados para fazer parte de uma construção, de uma regulamentação, que é muito importante ter a participação da sociedade civil, é importante que os médicos sejam que sejam... Eu estou olhando para o Goura, porque é o político que faz as leis. Né? Mas que sejam médicos pioneiros, cientistas pioneiros, não médicos que nunca tiveram experiência clínica com a cannabis, que nunca tiveram experiência com pacientes, acompanhamento e nem de artigos científicos, porque acabam trazendo um bolo pronto, com artigos científicos inconclusivos, pegando aqueles que realmente não vão passar e não aceitando o que a gente está mandando. Então, é necessário que seja uma regulamentação, uma construção honesta. Dessa forma, colocando pessoas que não têm nenhuma experiência, nenhum conhecimento com o tema,
Desculpem, mas é uma forma desonesta de fazer uma regulamentação para que ela seja excludente. Então, ela está sendo excludente, sim. E, enquanto isso, as associações realmente continuam fazendo o que o Estado deveria estar fazendo, que é atendendo, fornecendo, levando informação. Inclusive, a Cultive é uma das pioneiras aqui em São Paulo em trazer informação, com vários cursos. E com essa regulamentação tão tímida, as associações elas vão continuar ainda sendo a mão que acolhe. Só que, para isso, também, nós precisamos de uma regulamentação. Precisamos estar respaldados por uma lei, para que realmente a gente possa ter padrões acessíveis por uma associação, e não uma regulamentação que não seja alcançável por associação, favorecendo apenas a indústria. Além disso, nós precisamos, não tem como ter o acesso sem ter educação. Entendam que o acesso está relacionado a tudo. A educação para médicos, capacitação de médicos e educação para todos os agentes ligados à cannabis. Quando eu digo agentes, eu vou beber água, peraí. Eu digo agentes policiais também, não é só da área da saúde. É preciso mudar a abordagem policial. Nós não podemos mais aceitar abordagem violenta e encarceramento por alguém que está, só porque está cultivando. Se alguém... Nossa, gente, eu acho que eu estou passando mal, desculpa. Passa uma aguinha na nuca, refrescada. Não, obrigada. É mais ou menos assim, antes da reunião do GT, porque a gente passou nervoso. Realmente não podemos aceitar mais violência na abordagem policial por estar cultivando. Se alguém está cultivando, não está fomentando o tráfico, não está tirando do Estado, está vendendo, se estiver vendendo, está vendendo a flor, não está vendendo nada sem procedência. Tem que ter fiscalização de óleo sem procedência, por exemplo. Quem está se enriquecendo ou fornecendo algo que, na verdade, às vezes nem sabe o que tem lá dentro. Isso tem que ter fiscalização. Agora, não abordar quem realmente cultiva, justamente porque precisa, alguém precisa como remédio, ou está fornecendo para alguém como remédio. A diferença entre o traficante e entre a indústria está o CNPJ. Só isso, porque os dois fazem a mesma coisa. Então, enquanto o Estado permite que a importação da maconha para ricos e brancos, o Estado ele fomenta o extermínio de pretos pobres na periferia pelo mesmo motivo de vender a maconha. Enquanto a indústria está se enriquecendo e já chega aqui já rica e se enriquecendo cada vez mais, enquanto muitos continuam sendo mortos e encarcerados. Não dá para a gente permitir mais isso. Estamos há 10 anos de quando começou essa luta com nós mães, mas não podemos esquecer que essa luta já está há muitos anos, com cultivadores sendo presos, assassinados, violentados, e quem dirá também na Marcha da Maconha. Então, eu respeito muito a história que veio antes de mim, muito antes de mim, porque foi por essa história, foi por cultivadores que eu conheci muitas coisas da parte terapêutica, e foi por esses cultivadores que meu marido aprendeu a cultivar, e hoje a Clária tem o seu remédio. Outra coisa que eu também não posso deixar de falar é que é necessário, tudo isso é acesso, tem que ter reparação social, reparação histórica, porque tudo está ligado ao acesso, não tem como você ter acesso sem ter a educação, sem ter campanhas informativas. Entender, para as pessoas entenderem como, quando e onde usar, com segurança, a substância, porque já foi provado que maconha não faz mal.
E não existe dose letal, é apenas saber como usar. E é isso que também as associações estão fazendo, disseminando a informação, porque ela não está vindo de cima para baixo, ela está vindo da sociedade civil, de baixo para cima, e é assim que nós estamos construindo. E toda mudança, ela vai ser assim. E eu também não posso deixar de fora a Marcha da Maconha, que está sofrendo também um ataque de vários municípios, dos governadores. Querendo impedir a Marcha da Maconha. A marcha, ela já tem uma legitimidade política e social, porque ela abraça todas as diversidades, todos os coletivos, e principalmente nós mães, com todo o respeito, e a gente lutando por uma só causa, a luta pela vida, a luta pelo direito de existir, a luta pelo direito de respeito, a luta pelo direito de poder usar e fazer o que nós quisermos com os nossos corpos. E eu acho que eu passei de horário, desculpe, obrigada, gente. Bem, o que dizer depois... Posso aplaudir vocês por estarem aqui? É só assim que a gente vai mudar tudo isso. Obrigada. Bem, a Cidinha é um patrimônio da luta pela regulamentação da cannabis no Brasil, pela luta contra a guerra às drogas, e é parte da história viva que vem sendo construída. E aí a importância da gente trazer as associações para os espaços e discutir a regulamentação de políticas públicas, de regulamentação de novas RDCs da Anvisa, a partir da experiência das associações. Porque a associação não está só interessada em distribuir remédio, como a indústria farmacêutica faz. A associação é vínculo comunitário, e vínculo comunitário cria isso daqui. Olha o tanto de gente que a gente está aqui reunido, debatendo esse tema e construindo junto, pensando tudo isso coletivamente. Porque quem sabe dos reais impactos da guerra às drogas, da falta de acesso ao medicamento, é quem precisa, né? Quem está na luta, no cotidiano. Então, Cidinha, obrigada. Nossa, gente, é muito fã seu, e é muito importante a sua figura para a história desse movimento. É realmente... Obrigada. Bem, eu quero convidar a doutora Luciana Boatê, que chegou para compor a nossa mesa. Luciana, bem-vinda. E falando em necessidade da gente discutir a regulamentação a partir do lugar onde as coisas se constroem, eu vou passar agora a palavra para a doutora Claudete Oliveira. Oi, gente. Nossa, que responsabilidade falar depois de você, Cidinha. É sempre maravilhoso te encontrar. E cada vez que eu te vejo, eu entendo por que eu, Claudete, como farmacêutica, e eu falo, a gente tem dois farmacêuticos aqui na mesa, né? O prefeito e a Priscila, como nós somos estruturados também, porque é uma profissão estruturada. E como eu aprendi com a PEP, com a associação, que o que vale a pena é o paciente, né? E aqui hoje a gente está aqui discutindo não a planta cannabis. A planta cannabis, ela sempre esteve e ela sempre vai estar, independente da gente. Agora, os pacientes não, né? A gente precisa, quando fala em acesso, a gente precisa pensar em levar qualidade de vida. Eu vejo a cannabis como qualidade de vida. Ela é um medicamento porque é uma substância química, como tem na camomila, como tem em qualquer planta medicinal, né? Eu tenho até as minhas ressalvas quando a gente começa a colocar também muito a cannabis no pedestal, que a gente tira ela do universo vegetal dela ser uma planta. E aí a gente começa a criar várias caixas também, e a gente dificulta um pouco com relação ao acesso. Então, assim, eu tenho a minha colinha aqui, ainda mais depois da SIDA, eu fiquei nervosa aqui, já, né? Só a presença dela e a história dela no universo da cannabis. Então, é isso que eu penso, que a gente precisa estar
está levando acesso. E o que é esse acesso? Desde da minha visão como farmacêutica de associação, doutoranda dentro de uma instituição renomada e estruturada também. Então, o meu papel também é levar o lado profissional para a sociedade, para os profissionais e para a população também. Então, para eu falar de acesso, eu queria falar um pouquinho, o acesso ele não é só a prescrição médica e a distribuição de medicamento. O acesso à cannabis, falando como farmacêutica, ele vai além disso, porque a gente tem um paciente que recebe um medicamento, a gente tem um paciente, muitas das vezes, de polifarmácia, a gente tem um paciente, muitas das vezes, com múltiplas patologias, e esse paciente vai estar inserindo dentro do universo farmacológico deles a cannabis. Assim como, além dele utilizar todos esses medicamentos, são pacientes da vida real, que muitas das vezes eles utilizam um chá, muitas das vezes eles fazem uso de outras terapias e que interferem também nesse processo, tá? Então, eu trago algumas perguntas aqui, né? Pensando aí nesse paciente, nessas múltiplas patologias, como é que a gente lida com esse paciente que está inserido dentro de um sistema de saúde, não importa se ele é o SUS ou se ele é particular ou se ele está inserido dentro de um plano de saúde, mas ele é tratado por médicos de diferentes especialidades. A gente tem aqui uma prescritora de cannabis que, com certeza, ela enfrenta esse desafio, em que, por questões inerentes ao nosso sistema, na realidade, ao mundo moderno, esses médicos não se conversam, né? Muitas das vezes. Então, você tem um único paciente tratado por diferentes médicos com patologias diferentes e que ele começa a ser tratado com a terapia canábica. E qual o acompanhamento que a gente dá depois, né? Qual o segmento que eu dou para esse paciente? Como a gente da área de saúde consegue lidar com os medos e as inseguranças desse paciente? Porque nem todos estão aqui no evento de cannabis ou levanta a bandeira ou concorda. Mas ele é um paciente, ele está aí na busca de algum medicamento que leve conforto. Tá? Que leve conforto, que leve um tratamento que seja seguro, porque ele está cansado de ter ali uma prescrição com 10, 12 medicamentos e que muitas das vezes não fazem efeito, né? Eu queria falar, né, a questão do acesso com relação justamente a isso, ao cuidado farmacêutico. O que é esse cuidado farmacêutico, né? Ele é uma prática que ele considera tanto o paciente como ator principal, quanto o cuidador e os familiares e a comunidade, porque isso também é importante. A gente precisa considerar o cuidador também. A gente tem aqui uma cuidadora que é a Cidinha, e todas as implicações, as ansiedades, às vezes, né, as depressões também, todas as questões, porque a gente romantiza também, né? A gente romantiza a patologia, né, a população romantiza a patologia. E não é isso, temos todas as dificuldades. A gente precisa considerar também o universo em que esse paciente está inserido, os determinantes sociais, a comunidade que esse paciente está, como ele encara, como ele vê essa terapia desse medicamento. Tá? E todos esses pontos que eu elenquei aqui com relação ao cuidado farmacêutico, isso está muito associado com a colaboração com uma equipe multiprofissional, com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, com assistentes sociais, nutricionistas, que são todas as pessoas que precisam tratar e estar olhando para aquele paciente. Que eu não falo da cannabis, eu não falo de canabinoides, eu falo também do sistema endocannabinoides. E que não necessariamente todos os pacientes precisam do óleo medicinal. A gente pode tratar a partir da alimentação, a gente pode tratar a partir de uma prática complementar, de uma PIX, tá?
Então, esse cuidado com relação ao cuidado farmacêutico, ele vem pensando também na resolução de problemas que estão vinculados à farmacoterapia, assim como o uso racional de medicamentos. A cannabis, para alguns, ela vai... Eu acredito que a cannabis ela precisa estar inserida em diferentes universos. E ela vai estar inserida no universo do medicamento também. Eu sou farmacêutica e minha vida profissional sempre foi pautada nas resoluções, nas RDCs e na Anvisa. E, nesse exato momento, ela não está. Porque eu sou farmacêutica de uma associação. Essa associação não tem uma autorização e nem está dentro de uma resolução, dentro de uma normativa da Anvisa. Sobrou para você, porque você é o representante da Anvisa, então a gente fala, né? Nós fazemos pesquisa, eu tenho aqui outro farmacêutico, que é o João Gabriel, somos em 4 farmacêuticos dentro da associação. E, muitas das vezes, a gente se sente órfão também, né? Porque a pesquisa, como disse a Cidinha, a gente precisa fazer pesquisa e fazer pesquisa com quem entende o paciente também. Com quem entende a planta, com quem entende a patologia. E a gente, até para fazer pesquisa, fica difícil, né, Priscila? Priscila é minha orientadora querida, tá, gente? Até para fazer pesquisa fica difícil, porque a gente não tem autorização. Mas, voltando aqui no meu cuidado farmacêutico, então, a partir desse pensamento, desse paciente que recebe um medicamento, esse paciente que é de polifarmácia, esse paciente que precisa ser visto com um olhar diferenciado, como deveria ser, né? Eu entendo que precisamos de especialidades, todos nós entendemos, que ninguém é perfeito em absolutamente tudo, mas a gente precisa ter um olhar mais humanitário. E eu estou falando tudo isso porque a gente, na APEP, né, como associação, a gente tem a liberdade de estar desenvolvendo projetos para a sociedade. E a gente vem começando a trabalhar com a atenção farmacêutica. É difícil, porque é difícil você juntar uma equipe multiprofissional. É caro. É caro para um paciente. O ideal seria que ele tivesse um olhar da nutricionista, que ele tivesse o olhar do médico, do fisioterapeuta, caso necessite, o farmacêutico, que nós somos os profissionais do medicamento. Né? Então, que esse olhar, isso é acesso também, porque senão a gente se desentende, né? O paciente tem o acesso ao prescritor, tem acesso ao medicamento, e o que ele faz depois? Até porque esse paciente ele vem com uma carga de ansiedade também. Ansiedade de que ele está recebendo um medicamento, uma planta que é tão falada que vai salvar a vida dele e vai curar todas as dores dele, todas as doenças dele. E muitas das vezes é um processo lento, são melhoras que você vai ganhando, igual no futebol, né? Você vai ali aos poucos avançando. E ele precisa ter contato com profissionais que também leve essa informação para ele. Porque a gente vê muito, até na APEP mesmo, e eu não sei se passa isso com a Carolina no consultório dela, muitos pacientes às vezes abandonam porque não entendem qual é o processo de tratamento com a cannabis. Então, acho que assim, o meu recado como farmacêutica de associação, pesquisadora, mulher negra. Primeira coisa que eu quero falar que realmente a mesa foi muito bem montada, tem um equilíbrio entre homens e mulheres, na realidade nós somos maioria, graças a Deus, pelo menos em alguma coisa. E eu queria, isso, né? Eu acho que a Anvisa ela precisa ter esse olhar com as associações, porque a gente está aí, a gente está tentando e a gente está fazendo um trabalho bacana, né? O Perfeito, ele conhece a APEP, eu sei que ele não pode, né, falar, porque ele está representando a instituição Anvisa, mas nós estamos aí, estamos na luta e eu estou louca para seguir uma RDC, mas uma RDC que caiba nas condições de uma associação, do terceiro setor, que são as associações.
Ai, obrigada, gente. Fico até nervosa. Doutora Claudete, muito obrigada. É muito importante mesmo a gente ver esses exemplos de pessoas que representam e congregam algumas instituições diferentes, porque a doutora Claudete trouxe aqui visão de associações e também a visão da universidade. E é importante que a gente reconheça o papel da universidade em todo o caminho que a gente trilhou até agora, porque onde se produz conhecimento de verdade nesse país é na universidade, primordialmente na universidade pública. Então a gente tem que valorizar esse espaço, porque é uma instituição que foi muito descredibilizada nos últimos anos e a gente precisa recuperar o prestígio dela e a importância, o lugar que ela tem. E uma universidade que dialogue com a sociedade, que saia da academia, que converse com pacientes, com associações, que reconheça que é ali que está de verdade o espaço para a criação de novos conhecimentos e conhecimentos que atendam de verdade às necessidades da sociedade. Então, doutora Claudete, muito obrigada. E nessa esteira, já que a gente falou bastante de RDCs da Anvisa, né, e considerando a nossa necessidade, e é muito importante a gente ter um representante da Anvisa aqui para abrir esse espaço e para a gente abrir esse canal de diálogo, porque realmente a gente vê que de 2015 para cá, a gente tem uma sucessão contínua de RDCs novas da Anvisa e que não atendem às necessidades dos pacientes, que não atendem às necessidades das associações, que não atendem às necessidades dos pesquisadores, não atendem às necessidades dos médicos e está todo mundo de alguma forma ou de outra irregular. E a gente vai continuar isso até quando? Então, é a hora da gente ouvir esses agentes que estão construindo e que sabem, na prática, quais são as dificuldades e as necessidades das pessoas. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o Dr. João Paulo e agradeço também muito a sua presença e a presença da Anvisa aqui enquanto instituição é realmente muito importante. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Quero dar boa tarde aqui para os colegas na mesa também, dizer que é um prazer. Sei que estou numa posição hoje não muito confortável do ponto de vista do regulador, mas eu me sinto completamente à vontade de estar aqui no meio de vocês, porque eu acho que a discussão ela precisa ser feita, os problemas eles precisam ser encarados e a gente precisa, em algum momento, conseguir superar esses problemas. Então, discutir, identificando os problemas e pensando em soluções é fundamental. Então, enquanto regulador, sei muito bem das nossas deficiências e das nossas dificuldades, mas é importante lembrar que a Anvisa segue sozinha em termos de órgão que regulamenta e que tem a capacidade de trazer e fazer isso acontecer. Então, a gente ainda não teve a juntada de outros órgãos junto com a Anvisa para, de fato, fazer muito disso que a gente espera e que a Cidinha muito bem colocou, que aconteça. Então, a gente vem discutindo desde 2015, quando foi publicada a primeira norma que tratava da importação individual de produtos de cannabis, a própria reclassificação do CBD, quando aconteceu também. Em 2019, foi publicada uma norma que era uma norma que tratava da possibilidade de regulamentar e de, enfim, né, autorizar produtos com qualidade garantida para que os prescritores tivessem a certeza de que aquele produto que estava sendo entregue ali para o paciente teria uma constância em termos de dose, de quantidade de CBD, de THC, enfim, dos canabinoides de interesse para aquela situação clínica específica desse medicamento. E justamente dentro de um contexto em que a gente viveu as proibições relacionadas à planta, aos derivados da planta, a dificuldade de se realizar pesquisa com a planta, a gente ainda tem, apesar de um potencial terapêutico enorme da planta, muitas lacunas que precisam ainda ser preenchidas. E aí, quando a gente vai falar em regulação e vai falar em ciência regulatória, a ciência regulatória ela está baseada em evidências. E, infelizmente, a gente não tem como tomar uma decisão no contexto de saúde pública baseado em experiências individuais. A gente precisa pensar isso no campo do extrapolável para a população em geral. Então, quando se regulamenta ou se pensa em um produto de uso terapêutico, o balanço que se faz, como a gente sabe, o colega colocou muito bem, a cannabis é um medicamento, por mais que hoje a gente trate dentro de uma regulamentação como produto de cannabis, é porque a gente está fazendo esse movimento para que os produtos se enquadrem no futuro próximo dentro dessa categoria de medicamentos, exatamente trazendo toda essa informação de peso, essa evidência de peso científico para
considerando a diversidade de produtos que a gente tem, de composições diversas aí de canabinoides, e a diversidade também de doenças, de condições clínicas, de sinais, de sintomas que potencialmente a cannabis tem para tratar. De fato, hoje, as evidências que a gente tem, digamos, mais fortes, são evidências que estão relacionadas a síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa, mas temos boas evidências também relacionadas ao controle da espasticidade relacionado à esclerose múltipla, e temos evidências, sabemos, obviamente, em outras, no tratamento de outras doenças, mas, de fato, falta a evidência que é palpável para a decisão pública em relação à população em geral, e isso precisa acontecer. A gente ainda não tem uma regulamentação para plantio aqui no nosso país. E isso é urgente para que a gente tenha pesquisa, para que a gente promova a pesquisa e para que a gente tenha respostas em relação a esses pontos. E aí a gente começa a poder avançar mais. E aí a gente vai conhecer melhor a planta. A gente sabe hoje que a planta ela tem uma capacidade muito grande de absorver metais pesados do solo. A gente sabe que os canabinoides eles são instáveis. Então, entender não só do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista da qualidade também do produto, isso é fundamental. E é fundamental a gente ter essas informações para que outras decisões e a gente possa caminhar e ir alcançando aí os degraus com mais propriedade. Então, a Anvisa veio trabalhando, ainda eu sei que aquém das necessidades das pessoas, mas com as evidências existentes. E a gente está agora, nesse momento, fazendo a revisão da RDC 327 de 2019, que trata da possibilidade de autorização dos produtos que são vendidos em farmácias e drogarias aqui no país. E, dentro do processo de revisão dessa norma, algo que eu, como líder, e os meus colegas também, liderando esse processo de revisão, quisemos trazer à população, de fato, e as pessoas com interesses diretos ou nem tão diretos em relação ao uso medicinal desses produtos, pudessem participar. Então, foram feitas rodadas de reuniões com vários atores importantes e relevantes dentro desse contexto, trazendo à universidade os pesquisadores, e aí sim, viu, Cidinha, com aqueles que têm muita experiência, os pesquisadores têm muita experiência, de fato, no trato com o assunto, com o tema cannabis. Então, quando procuramos prescritores, de fato, quem tinha essa experiência, ou outros pesquisadores que trabalham diretamente já há algum tempo com a planta, o Brasil desponta em termos de publicações científicas também, mas, de fato, a gente, por esse proibicionismo, por essa questão que veio lá de trás, que vem se arrastando, a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar informações que sejam, talvez, com evidências extrapoláveis para diversas dessas condições de saúde, que eu gostaria muito de poder chegar aqui e falar que a gente tem respaldo, sim, para N aí outras condições de saúde. Até o momento a gente ainda não tem essa resposta, mas na RDC 327 é algo que a gente quis deixar. Obviamente, isso já é uma prerrogativa ética e legal do profissional prescritor, do médico, a possibilidade, na avaliação clínica dele, aquele paciente, na sua condição clínica, do médico poder fazer a recomendação mais adequada, para a situação mais adequada, baseando, obviamente, na melhor evidência que ele tem acesso, que ele reconhece. Então, o profissional, de fato, se responsabilizando ele também junto dessa questão, justamente por a gente ainda não ter essas informações completas. A norma, obviamente, saiu em 2019, considerando o contexto do estado da arte, das informações, das evidências que a gente tinha disponível ali naquele momento, e ela já sai com um compromisso de ser revisada em até 3 anos. Esse processo de revisão começou em julho do ano passado, então já tem um pouquinho mais de um ano. Começamos a discutir, então, com a sociedade, nessas rodadas de reuniões com atores específicos. Fizemos, entre outubro e novembro do ano passado, um questionário E-Participa, onde todos os interessados, desde o
o próprio paciente, o cuidador do paciente ou o responsável, o pesquisador, o prescritor, o farmacêutico que vai trabalhar, viu, ali na produção dos produtos e vai cuidar. Na verdade, o farmacêutico tem uma função ali primordial que vai ser desde o início daquela cadeia ali do cultivo e tudo. Então, direcionamos e outros atores da sociedade, pessoas que de repente não se enquadravam em um desses grupos, tinha também a possibilidade, qualquer pessoa interessada podia entrar e fazer. A gente tinha questões específicas para diversos desses atores específicos e tínhamos o questionamento sempre de que pontos, de repente, da norma dessa RDC vigente hoje que precisariam ser mudados e que quando a gente direcionava esse questionário para uma categoria, digamos, profissional, que não fosse o paciente, não fosse o cuidador, fosse um pesquisador, fosse um prescritor, fosse um farmacêutico, a gente sempre pedia que essa contribuição viesse calçada, se possível, em evidências, para que isso pudesse pautar a nossa discussão dentro de uma análise de impacto regulatório que é sempre feito, e foi o trabalho que a gente veio fazendo de julho do ano passado até o início desse ano, trazendo discussões relativas, sobretudo, à questão como o teor de THC, as restrições relacionadas às vias de administração, que hoje a norma traz uma restrição apenas para as vias oral e nasal, a própria discussão sobre a validade da autorização sanitária dos produtos, que hoje é de 5 anos, e dentro desse contexto teria-se 5 anos para que as evidências relacionadas à eficácia desse produto e para condições de tratamento específicas pudessem ser geradas, apresentadas para a Anvisa e esse produto pudesse, então, ser regularizado como medicamento. A gente vem discutindo isso porque a norma entrou em vigência logo também com o início da pandemia, foi no mesmo mês que a pandemia começou no Brasil, a norma entrou em vigência, e, obviamente, a capacidade de se trabalhar pesquisa e se trabalhar protocolos clínicos, naquele momento ali se fez bastante prejudicado e crítico. Então, a gente está trazendo também, fizemos essa discussão, estamos trazendo também uma proposta de ampliação desse prazo para que esses estudos eles possam, de fato, ser discutidos e que eles possam acontecer e trazer as respostas que a gente precisa para que a gente possa avançar dentro desse contexto. A proposta, após, obviamente, essa etapa de análise de impacto regulatório, é gerado um relatório de análise desse impacto regulatório e ele vai ser publicado, é publicado junto com um texto de consulta pública quando a diretoria colegiada da Anvisa aprova esse texto de consulta pública, ele entra por um período determinado onde qualquer um no Brasil ou fora do Brasil pode trazer contribuições para esse novo texto, lembrando sempre que, infelizmente, a regulação é isso que eu coloquei para vocês. Por mais que a gente gostaria de fazer maiores avanços, isso precisa estar calçado em evidências e a gente sabe que isso demora tempo, demanda investimentos, e a gente sabe como que é complicado trabalhar isso dentro de um contexto ainda de um controle especial aplicado a essa planta. Vamos aí, gente. Respeito com a mesa, por favor. Importante. Eu acho que eu não entenderam o meu comentário. Eu falei sobre a dificuldade exatamente por conta da proibição e do controle que é exercido. Eu não estou aqui defendendo nenhuma proibição nesse sentido. Eu estou falando que eu reconheço que existe uma dificuldade, que isso precisa ser superado. Tá certo? E, obviamente, o avançar disso tudo, ele vai ter impactos. E a gente está aqui, acho que com um pensamento todos em comum, que é promover acesso à saúde, é levar esses produtos para os pacientes que, de fato, precisam desses produtos, sobretudo aqueles pacientes que não têm uma outra alternativa terapêutica, que não têm onde se pautar e que não têm como se tratar e melhorar a sua qualidade de vida. Então, ainda que em uma posição, digamos assim, complicada, eu, em momento nenhum, deixo de estar no debate sempre que
possível e que sou convidado, porque eu acho que as questões estão aqui, elas precisam ser postas, precisam ser discutidas, e a partir daí a gente direcionar para um avanço e para o progresso. É sempre pensando nisso que o nosso trabalho vem sendo pautado. Agradeço e fico à disposição. João Paulo, muito obrigada por representar a instituição Anvisa aqui, né? Acho que não está aqui enquanto trazendo a sua opinião pessoal, mas representando uma instituição, né? É importante que a gente tenha isso em mente. É muito importante e é ótimo a gente ver o compromisso da instituição de vir aqui nesse evento e colocar que está trabalhando para ampliar o acesso, para dialogar com quem de fato trabalha nessa pauta e para realmente conseguir uma regulamentação que atenda a todos esses setores. É muito importante ver a preocupação da agência com padrões técnicos de qualidade, com uma regulamentação que seja cientificamente adequada, mas também a gente tem que pensar que a maconha ela é muito diferente de tudo que a gente trabalhou até agora e dos produtos para os quais essa regulamentação e todos esses padrões foram pensados. Então, a gente também tem que evoluir nessa área e também pensar que é isso. O medo que a gente tem da planta hoje, o medo que a sociedade tem da planta, que a Anvisa tem da planta, não é um reflexo da realidade, é um reflexo da proibição. Então, a gente precisa, né, se atentar a isso e realmente ampliar o diálogo, e é muito importante a sua presença aqui justamente por isso. Muito Imagina, obrigada. Nós não temos medo da planta, viu, gente? Não temos. E aproveitando a deixa, né, e pensando aqui que o próprio João Paulo colocou que muitos produtos estão fora das RDCs da Anvisa, e as pesquisas da doutora Claudete, da doutora Priscila também, que estão desenvolvendo produtos que não se adequam ao que a Anvisa autoriza a produção hoje. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Priscila Mazzola. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui num auditório tão cheio, num sábado à tarde. E eu vou aqui tentar compartilhar com vocês, em só 10 minutos, uma professora com o microfone numa sala cheia e 10 minutos, não combina. Então, eu trouxe escrito para não me perder, pelo menos uma ideia aqui. E eu, como já fui apresentada, trabalho com o desenvolvimento de novos medicamentos e de novas apresentações farmacêuticas. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já tomou dipirona uma vez na vida, pelo menos? E se eu sair aqui perguntando para vocês, tem gente que tomou comprimido, tem gente que tomou gota, tem gente que, quando era criança, tomava xarope. E, de bate-pronto, eu consigo pensar em pelo menos 5 apresentações farmacêuticas diferentes de dipirona, né? Tem comprimido, tem gotinha, tem xarope, tem supositório, tem produto injetável. E por que existem tantos medicamentos diferentes assim para um mesmo princípio ativo? Porque existem pacientes diferentes, grupos de pacientes diferentes e doenças diferentes que precisam de abordagens diferentes também. E eu estou trazendo essa pergunta, eu trouxe essa pergunta para vocês, porque para os derivados de cannabis, quantos produtos a gente tem hoje, né? Aqui, seguindo a fala da Claudete e do Dr. João também. A gente tem hoje disponível no mercado somente o óleo, né? Que é excelente, que tem uma série de resultados importantes. No entanto, o óleo vem de 3 fontes diferentes. O que é produzido na indústria e vendido nas drogarias, que é caro, enfim, não vou me ater a isso, que todo mundo sabe. Tem os óleos das associações, eu aqui já disse que trabalho, né, com a PEP, e posso falar da qualidade dos produtos da PEP e da reprodutibilidade dos lotes, enfim, está aqui também o João, que não me deixa mentir. E as mães, as famílias que têm os habeas corpus para produzir o seu próprio óleo, né? Mas, na verdade, a gente tem sempre um produto muito parecido com o anterior, que é o que está escrito hoje na RDC, né, 327, que está em revisão, e que preconiza, então, o uso para via oral ou para via nasal. Se eu voltar lá nos produtos de dipirona que eu perguntei, tem injetável, tem para uso retal, que é o supositório, tem os de via oral, os líquidos e os sólidos, né? Então, infelizmente, hoje, por uma restrição que está, de fato, né, sendo revista, existe uma limitação para que a gente desenvolva determinados produtos contendo
os derivados da cannabis ou o extrato da cannabis complexo, né? E essa restrição, ela tem vários pontos, né, que eu também vivo todos os dias pensando na Anvisa, de segunda a segunda. Porque, por exemplo, a gente não pode registrar hoje um medicamento que tenha, além da cannabis, outras substâncias, sejam elas naturais ou sintéticas. E existem, né, no mercado uma série de produtos combinados, né, com ativos combinados. Também, e aí essa é a minha área de atuação principal, hoje a gente não pode trabalhar com nenhum produto de desenvolvimento nanotecnológico, com racional mais nanotecnológico. Que é claro que isso não vai poder ser feito numa escala artesanal, mas que também pode atender determinadas demandas de saúde, determinadas demandas da população, né? Como a gente sabe, que tem vários grupos que podem ser atendidos por produtos à base de cannabis. E a legislação também hoje não olha para cosmético, para suplemento alimentar e outras possibilidades de uso desses produtos, né? E sem contar as farmácias de manipulação, que também hoje precisam de uma autorização especial para produzir, né, os medicamentos. Então, a minha visão, o meu ponto de vista aqui do acesso é o meu ponto de vista de trabalho, meu ponto de vista profissional, que é do desenvolvimento, da possibilidade do desenvolvimento de novos medicamentos com o objetivo único de aumentar o nosso arsenal terapêutico e tratar mais doenças de uma maneira mais assertiva, com maior eficácia e menores efeitos colaterais, eventos adversos, né? Então, hoje o que existe, infelizmente, é uma limitação, tanto com relação às vias de administração, então a gente diz lá na legislação, uso oral e nasal, então eu não posso fazer, por exemplo, que é o meu sonho, desenvolver uma linha de produtos para a saúde da mulher, né? Via vaginal, quem sabe? Estou jogando aqui para o universo, então que a energia de vocês ajude a que isso saia, né, Claudete? Totalmente. Produto de uso retal, produto oftálmico, tem bastante registro na literatura, enfim. E apresentações farmacêuticas, né, tipos de produtos diferentes também do óleo, somente o óleo. Então, pomada, creme, produto transdérmico, um aerossol, enfim, uma série de produtos aqui. A minha cabeça não para. Além da Claudete, eu tenho uma série de outras alunas maravilhosas que estão também o tempo inteiro pensando nisso, né? E é claro que a via oral ela é uma via natural, descomplicada, a gente come pela boca, então é fácil usar um medicamento pela boca também. Mas, assim como qualquer outra via de administração, ela tem desvantagens, né? Dependendo do tipo de paciente e do tipo de doença que aquele paciente vem enfrentando, né? Hoje, e aí eu vou falar aqui uma informação que não é minha, eu estou trazendo uma informação que está na literatura científica, se sabe, né, que por via oral, depois que a gente faz o uso do óleo contendo CDB, por exemplo, depois do uso, mais ou menos tem no nosso sangue 40 vezes mais metabólito, que é um produto de degradação, do que o ativo propriamente dito. Então, talvez existam recursos farmacêuticos, farmacotécnicos, para melhorar essa absorção do medicamento, talvez até em doses menores, enfim, né? Isso que a gente está estudando. Então, existem hoje vários relatos distintos, e eu não vou me estender aqui, mas eu tenho uma série de referências que a gente vive estudando, que fala de uso intranasal, que fala de uso pulmonar, que fala da mucosa oral, a mucosa da boca, né, que é uma ótima via de administração também, produtos de uso transdérmico. Então, o que eu acho válido, super válido? Que a gente investigue outras vias de administração de produtos à base de maconha, para maximizar os seus efeitos terapêuticos, que já são, não preciso aqui, né, defender, acho que todo mundo aqui é um consenso, que já são incríveis, né? Eu queria trazer 2 exemplos de produtos que tem relato na literatura, e depois, se alguém tiver interesse, posso enviar. O primeiro é um estudo que foi feito com um pó à base de canabidiol para inalação, foi feito um estudo em humanos, não é um estudo brasileiro, que em só 4 minutos atingiu uma concentração cerca de 70 vezes maior do que o produto usado por via oral. E 4 minutos é 30 vezes menos o tempo, 30 vezes menos o tempo que isso acontece para fazer uso do medicamento por via oral. Então, é uma via interessante para a gente estudar. Outro exemplo é uma formulação
uma nanoestrutura, que aí é uma formulação mais tecnológica, para uso retal, que também otimizou a entrega do canabidiol, e não só isso, aumentou a estabilidade, que é um problema, e também a biodisponibilidade, que é o quanto do medicamento chega no sangue para fazer a sua ação terapêutica, né? Então, para concluir minha fala aqui, super consciente do tempo, só, né? Você viu que eu tô, é um esforço isso, eu nunca termino minha aula na hora, nunca. Então, assim, para concluir, eu quero dizer aqui, em coro, né, com outras pessoas que já falaram de mim, que a gente precisa estudar, que a gente precisa poder estudar, né, que a gente precisa ampliar o nosso arsenal terapêutico, que a gente precisa transpor essas limitações que existem, né. E, então, se eu fosse resumir, o que eu acho que melhora, né, qual que é a minha opinião do que melhora? Eu acho que a gente consegue ter uma gama maior de produtos para atender grupos específicos de pacientes, sejam crianças, sejam idosos, sejamos nós, mulheres. Doses mais precisas, cada vez mais precisas, e tratamentos, portanto, mais eficazes. Diminuir a quantidade de possíveis eventos indesejáveis, né? Maior segurança para o prescritor também, porque tendo mais opções de medicamentos, né, a gente tem mais segurança para quem prescreve. Possibilidade de pesquisas clínicas mais abrangentes, mais robustas, multicêntricas. Um acesso mais amplo, então mais opções de medicamento para a população. E claro que eu estou falando aqui de um monte de medicamento, e eu sei que produtos muito tecnológicos, eles têm que ser produzidos numa indústria, com rigor, é claro que sim. Mas também pensar em como a gente pode desenvolver ações extensionistas, e isso é uma coisa que a universidade olha com bons olhos hoje em dia, como a gente pode, através de ações extensionistas, educar a população, toda a população, quem prescreve, quem usa, quem cuida, né, que tem um papel. Eu também sou mãe enfim, a gente, pelos nossos filhos, acho que faz de tudo, qualquer coisa, né? Tudo. Planta maconha. Até planta maconha. E também nesse sentido de, dependendo do tipo de formulação que a gente conseguir estudar, fazer cursos de capacitação para essas mães, para essas famílias de cuidadores, e talvez chegar com produtos, nem precisam ser tão tecnológicos assim, mas que ofereçam outros recursos para a população. Então, é esse meu recado. Eu queria também aproveitar e convidar vocês, se tiverem interesse, para seguir o Instagram lá do laboratório, que a gente sempre põe, né, as informações mais novas. É @lafatecs, com C, LAFATECS.unicamp. Muito obrigada. De novo, a importância da pesquisa da universidade pública e de uma universidade que seja socialmente referenciada e que esteja preocupada, pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, e que esteja comprometida realmente com atender interesses sociais e retornar para a sociedade esse espaço de privilégio que ainda, infelizmente, é a universidade pública. Então, é muito importante isso. Parabéns, doutora Priscila, pela palestra e também pela pesquisa. A gente sabe que pesquisar maconha no Brasil hoje, em pleno 2023, ainda é um ato de coragem, assim como prescrever e falar sobre isso e formar médicos também é um ato de coragem, porque isso ainda é alvo de preconceito, de proibição, de perseguições, de várias coisas. O CFM está aí para confirmar isso e várias outras instituições. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Carolina Nossetti. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, ver essa sala cheiona, mostra que a gente fez alguma coisa boa aqui, né? Estamos avançando. E eu resolvi trazer um pouquinho, não sei se a minha apresentação está aí, mas eu resolvi trazer um pouquinho da minha história. Porque cada um, quando a gente tem uma dor que é nossa, o negócio vai mais rápido, né? Eu fui para os Estados Unidos porque eu estava vivenciando uma vida MacGyver dentro de hospital público no Brasil. Chegando lá, eu não era médica, ninguém pagava minhas contas. Eu fui bartender, garçonete, gerente de restaurante. O que eu podia fazer para pagar a minha comida e o meu teto, eu fiz. Eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E esse é um momento do meu estudo, que eu estava fazendo 14, 15 horas por dia. Fiquei nos Estados Unidos quase 10 anos.
E eu queria ter a minha profissão lá também. Eu queria poder trabalhar lá. Mas, certamente, não foi nada fácil. Nesses 10 anos foi muito desafio no meio do caminho, mas chegou uma hora que eu não conseguia comer e dormir, porque eu estava trabalhando, estava estudando, e me prescreveram Zolpidem. Não sei se alguém... Drogas fortes. Drogas pesadas foram prescritas. Obrigada. E aquilo ali foi tão maravilhoso, gente, mas tão maravilhoso, que eu falei, se eu tomar mais uma vez esse remédio, eu vou estar dependente química amanhã. E eu não tinha nem dinheiro e nem tempo para dependência química. Então, eu resolvi buscar uma outra opção. E falando com um colega médico, ele mencionou, Carolina, você já considerou cannabis? E nem na minha longa lista eu tinha considerado cannabis, mas eu fui atrás. E muito me espantou que o primeiro artigo que eu fui atrás, eu achei que foi da Cristina Sanches, falando que o THC tinha um potencial apoptótico, que é a morte de células cancerígenas. E nenhum dos livros que eu estava estudando tinha isso. E eu fiz medicina por idealismo. Meus pais são empreendedores. Eu queria estar em contato com as pessoas. E aí, quando eu vi que eu estava no frio de -6, -10, que eu estava camelando, que eu estava limpando mesa, e existia um sistema, porque eu era dessa inocência, eu não sabia que tinha um sistema, e que eu estava estudando para estar dentro desse sistema, eu larguei tudo que eu estava fazendo. Eu finalizei os meus boards, mas eu me prometi que eu não ia entrar nesse sistema. Então, o sucesso é quão alto você salta quando você chega no fundo do poço. E muitas vezes, na nossa saúde, a gente chega no fundo do poço mesmo. E saltar não é fácil. Eu não sei como passa aqui. Você sabe? Não sei. Ah, foi. Bom, eu revalidei meu diploma. Essa certificação ali de cima é disso. Depois de alguns anos nos Estados Unidos, quase 10, eu voltei para o Brasil e comecei a me dedicar à educação e à prática clínica. Esse ano eu faço 10 anos de cannabis e eu vejo que as coisas estão evoluindo muito, mas no começo era total mato alto. Eu dou aula na Unifesp, no curso de extensão, na Unicamp também, e algumas instituições que eu faço parte. As condições, acho que todo mundo aqui está muito consciente, e eu queria, das condições que a cannabis tem um potencial terapêutico de alívio de sintomas, mas eu queria lembrar que existe um livrinho do CFM, que por mais que o nome seja muito preconceituoso, a tragédia da maconha, eles nos deram, porque a gente paga o CFM para isso, viu? Eles nos deram uma pérola, porque nesse livrinho é mencionado que existem evidências conclusivas do uso dos canabinoides em dor, em espasticidade, em náusea e vômito, e existem evidências moderadas do uso dos canabinoides em outras condições. É o próprio CFM falando isso. A gente pode esfregar isso na cara de quem a gente quiser, com o selinho deles, né? Então, é isso. A gente tem a nossa prática clínica, a gente vê o que funciona dentro do nosso consultório, e por mais que as condições que eu trato no meu consultório não estejam nessa lista, existe algo que se chama ato médico. A gente conquistou esse direito como médico. A gente tem liberdade e autonomia de tomada de decisão dentro do nosso consultório, junto com o nosso paciente. E a gente precisa levar isso para as pessoas, porque muitos médicos têm esse desconforto, só que a gente tem essa autonomia dentro do consultório. E uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Primeiro, imagine que você está indo numa farmácia, e aí o farmacêutico traz duas opções. Rivotril ou uma terapia com base em cannabis. Então, o que vocês acham que é mais... Os dois são seguros, tá? Os dois estão na farmácia, eles podem ser vendidos, os dois têm autorização de serem vendidos na farmácia. Agora, qual dos dois vocês acham que é mais saudável? Os dois são seguros. Mas alguém tem dúvida de qual que é o mais saudável? Então, se os dois são seguros, a gente precisa ter alguma outra base para tomada de decisão. Então, se alguém quiser deixar uma DM com a sua resposta ali, meu Insta, DRA Carolina no 7, mas eu acho que essa é a diferenciação que a gente precisa começar a fazer. Seguro os dois já são, porque senão não estaria na farmácia. É saudável ou não é o remédio que esse médico está me prescrevendo? E lembrar que o Brasil é o país que mais consome Rivotril do mundo. Isso aí é droga pesada. Isso aí está sendo vendido em qualquer lugar. E é normalizado. No começo, o pessoal ficava com vergonha. Eu lembro que na minha adolescência as pessoas escondiam Rivotril. Agora parece que é um negócio bonito. E não é.
É perigoso, as pessoas estão ficando dependentes química. Tem paciente meu que fica com crise de ansiedade porque vai viajar e não sabe se vai perder o Zolpidem e o Rivotril no meio do caminho. O Brasil é o país que mais consome Rivotril do mundo e é o país que tem mais pessoas ansiosas. A gente precisa achar soluções efetivas e seguras para esses pacientes. E, nessa jornada, eu identifiquei 2 desafios principais. Um, educação, e o outro, a falta de equipe multi. Claudete, eu tive prazer de estar com a Claudete algumas vezes, e é exatamente essa a dor principal. Porque agora já tem gente suficiente educando. No começo, na Cidinha, não tinha. Eu tive o prazer de fazer o primeiro evento para médicos no Brasil, no Hospital Servidores do Estado. Foi muito difícil no dia, quiseram cancelar várias vezes, 2017, foi muita luta. Depois a gente conseguiu fazer o primeiro congresso com estandes, também uma grande luta. Tudo era um desafio. Agora não é mais. Agora tem dezenas de escolas de educação de cannabis, que coisa maravilhosa, porque precisa. Agora, sabe o que falta? Uma equipe multidisciplinar. Médico é ótimo, gente, para diagnosticar e prescrever. Resolve? Não resolve, porque se resolvesse, a gente não estaria aqui. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Não adianta, o médico não tem estrutura para ficar atendendo o telefone a cada 2, 3 dias. E quem brilha nessa equipe é o farmacêutico. Eu tenho 5 farmacêuticos na minha equipe. É muito difícil de fazer isso acontecer. Tenho muito orgulho deles. E quem lidera é uma farmacêutica. Então, somos em 3 médicos hoje. Depois eu vou mostrar para vocês a equipe. Mas é isso que a gente vê que faz diferença. Pegar na mão, porque a base, apesar de eu estar aqui como cannabis, o que faz mais diferença na vida dos pacientes é mudança de estilo de vida. É o PAN, é pensamento, alimento e movimento. A gente precisa de psicólogo, a gente precisa ensinar os pacientes a meditar. Se eu vir para um paciente ansioso e falar, vai fazer uma meditação de 5 minutos, ele vai ter uma crise de pânico na minha frente, gente. Tem técnica para chegar lá, tem jeitinho, a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem isso. Se você tem ansiedade, você acha que sem um psicólogo e sem uma meditação você vai chegar em algum lugar, não vai. A gente tem que se parar de mentir um para o outro. Ninguém ensinou isso na faculdade. Não vai, nem a cannabis, nem o Rivotril e nem nada. A alimentação tem que ser uma alimentação não inflamatória. Não adianta ficar comendo glúten, leite, por aí o dia inteiro, não vai resolver. Eu queria que não fosse assim, mas é assim. E se movimentar, a gente precisa trazer isso para as pessoas. E esse é o jeito que eu trabalho. Não estou falando que é o mais certo, é o que eu vi que funciona. E eu compartilho aqui porque eu quero que todos os profissionais de saúde tenham acesso a isso. Com a equipe multidisciplinar, a gente precisa acolher os pacientes de forma técnica, a gente precisa ter uma triagem, porque imagina, um paciente chega no meu consultório, eu não fiz a triagem e agora ele tem uma condição que a cannabis não resolve. Pronto, agora eu tenho uma pessoa que está lá com uma expectativa que eu não consigo atender. A gente precisa fazer a triagem desses pacientes. Consulta ou interconsulta, porque no caso da clínica a gente colabora com outros colegas também, a gente cuida de pacientes de outros colegas que não têm esse tempo e essa estrutura. E tudo bem se você não tem, mas procure uma equipe que tenha. Só o médico é pouco efetivo. E lembrar que o acompanhamento terapêutico é onde tudo faz, a diferença está aí, no acompanhamento terapêutico. Agora, com relação ao produto, a doutora estava mencionando aqui, de vários produtos diferentes, a gente precisa do produto da planta toda, inteira. Não temos a mesma resposta só com CBD isolado. Serve para alguns casos? Claro. Em alguns casos, sim, gente, tem a paciente atleta que não consigo passar, mas todos os outros é muito mais efetivo e a gente tem efeitos colaterais. E por isso que é importante as associações. Tem produto que eu prescrevo óvulos vaginais. Eu consigo isso em associação. Eu consigo supositórios por meio de associação. Hoje, por meio de farmácias, a gente consegue sprays intranasais, por exemplo, de pé, a palmitoil e etanolamida, que é um endocannabinoide. A copaíba e a lavanda têm o potencial de atuar também no sistema endocannabinoide, e as pessoas não estão sabendo disso. Então, as associações e as farmácias de manipulação podem ser uma solução no curto prazo, também com o gel e outros componentes que a gente vê que funcionam além dos sprays nasais. Vou passar aqui. E essa é a minha equipe multi, gente.
farmacêutico, biólogo, psicólogo, médico, tem diferentes pessoas aqui, porque a gente sabe que o paciente precisa desse cuidado como um todo. Só o médico não resolve nesse caso. E eu vou pedir para colocarem um vídeo que eu trouxe. Oi? Aí o fisioterapeuta a gente ainda não tem, mas a gente está entrevistando, prometo que a gente vai ter. Manda mensagem no meu DM, se você é fisioterapeuta. Esse é de agosto de 2023, o primeiro é de 2018. Obrigada. Se eu puder voltar para a apresentação, por gentileza. Essa é a minha avó, gente. Eu queria falar dessa pessoa muito especial para mim. Ela faz uso de cannabis, pelo menos há uns 8 anos. Ela estava com déficit de memória, ela estava com dor. E essa é ela hoje, em 23, com 100 anos, lavando a loucinha dela. Ela anda sozinha, ela come sozinha, ela não deixa ninguém dar banho nela. E eu quero que mais avózinhas e vozinhos e pessoas tenham essa oportunidade também, não só a gente que saiba. E a gente precisa espalhar essa palavra. E é só com educação que a gente vai mudar esse histórico. Obrigada, gente. QR Code, gente, desculpa o pessoal ali de trás, eu não sei como faz para voltar. Bom, o Insta, DRA, Carolina Nossetti, com 2 T's, NOCETTI. Eu não sei se eles vão conseguir colocar o QR Code, mas, por favor, ajudem a espalhar essa palavra. A democratização do acesso à cannabis no Brasil depende de educação e informação. Não precisa ser médico para salvar vidas. Obrigada, gente. Doutora Carolina, parabéns pela fala. E respondendo o colega ali, se a Anvisa deixar, a Anvisa não está deixando e a gente está fazendo. Essa mesa é prova disso, porque está acontecendo. Todo mundo aqui está há anos fazendo isso. A revelia da Anvisa, e a gente vai continuar fazendo, porque o fato social está posto. E acho que a fala da Carolina traz um pouco para a gente a chave de compreensão, como o desenvolvimento das questões relativas à cannabis medicinal, elas também possibilitam para a gente pensar em outra saúde, não só essa saúde que é a ausência de doença, a ausência de dor, tomar um remédio para isso ou para aquilo. Saúde é tudo, saúde é alimentação, é bem-estar, é prazer, é muita coisa e passa por vários lugares. E a gente tem hoje uma ciência incrível que pode produzir coisas maravilhosas, né? Tanto a Carolina, a Claudete, a Priscila citaram coisas incríveis, então a gente tem que realmente olhar para esses lugares e dialogar e conversar e realmente levar a palavra. Acho que todo mundo aqui é um agente transformador da realidade e quando a gente fala que a gente é usuário, que a gente é paciente, que a gente veio aqui nessa feira, a gente está fazendo parte desse processo de mudança. Isso é muito importante. Então, por favor, levem a palavra, se tornem agentes dessa transformação social que a gente está vendo. E falando em transformação social, agora eu vou passar a palavra para o Goura, né, que é político, deputado estadual hoje no Paraná, já foi vereador também, e acho que uma coisa muito importante falar sobre ele é que ele já ia na Marcha da Maconha antes de ser parlamentar, que era uma pessoa que já estava atenta a essas questões e todas as problemáticas relativas à guerra às drogas, que não é só falta de acesso a medicamento, mas ela mata e ela extermina através de muitos lugares, através do encarceramento, do genocídio, da falta de acesso a uma saúde pública de qualidade, da falta de atenção ao usuário, enfim, várias coisas que vêm nessa esteira. Então, vou passar a palavra para ele, que também é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. O voto é secreto, mas estamos aí. Goura, é contigo. Obrigada. Valeu, Mari. Alô, alô. Gente, muito boa tarde a todas e todos. Primeiro, assim,
Difícil falar nessa mesa, assim, tá? Também estou emocionado. E também pela Cidinha, a gente estava falando no início que a gente só se conhecia online, né? Durante a pandemia, nós realizamos o primeiro Fórum Paranaense da Cannabis Medicinal, mas é como se a gente já tivesse uma relação, uma conexão muito forte. Então, quero, em nome da Cidinha, saudar aqui toda a mesa, saudar e agradecer o convite da organização para a gente estar aqui. Bom, já tem uma apresentação, acho que tenho só o controle. Valeu. Onde é que passa aqui, Carolina? Você que usou. Vamos lá. Volta e vai. Aí, beleza. Vamos lá, valendo. Gente, então, como a Mariana falou, acho que falar um pouquinho da aprovação da Lei Pétala no estado do Paraná, né? Nós tivemos uma conquista enorme, fruto de muita articulação, depois de 4 anos, 5 anos quase, na prática, que foi a aprovação da Lei Pétala, né? E a Pétala é uma garota, vai aparecer ela aqui, uma menina curitibana, que faz uso da cannabis, e foram os pais da Pétala, quando eu ainda era vereadora Luciana, que trouxeram para a gente a necessidade da gente levar essa discussão para o espaço legislativo, né? Aqui, essa foto mostra a primeira audiência pública da história da Câmara Municipal de Curitiba sobre o tema da cannabis. E, logo na sequência, eu fui eleito deputado estadual e a gente apresentou também este PL, o PL 962, falando justamente do acesso a esses medicamentos. Aqui está a foto, mostrando a família, os pais da Pétala, e a irmãzinha dela, a Coral. A Pétala está no colo do pai, o Marco, e a Pérola, que é a sua mãe. Ali junto, eles acompanharam a votação na Assembleia no final do ano passado. Eu acho que um ponto que permeou todas as falas que me antecederam aqui é justamente a falta de uma regulamentação nacional, federal, que permita o plantio, que permita o autocultivo, que permita a pesquisa, que permita o livre trabalho das associações. E vamos dizer, nesse hiato legislativo, nessa ausência de uma posição firme por parte do governo federal, eu vejo que as assembleias estão agindo, né? Mas dentro da limitação que nós temos. Tá? Dentro da Câmara Municipal, o que pode um vereador, uma vereadora legislar sobre a cannabis? O que pode um deputado, no âmbito da Assembleia, legislar sobre? Nós temos ações tramitando em Brasília, mas ainda está muito devagar e não está levando em consideração essa urgência que a gente está trazendo aqui. Aqui a foto na Assembleia, o Mauro Leno está aqui. Cadê o Mauro? Estava aqui junto aqui também, da Marcha da Maconha. A Mariana, acho que participou também dessa audiência, né? Mas não está aqui na foto. E a gente começou, então, toda essa discussão, esse envolvimento popular, para que mais e mais pessoas apoiassem essa reivindicação. Tem várias pessoas aqui do Paraná, na Expo, que estão trabalhando o tema. A gente tem várias associações, ainda nenhuma com a autorização para o plantio, mas as pessoas estão trabalhando, estão fornecendo o óleo. E durante a pandemia, a gente fez o primeiro fórum, né, que foi incrível também, online, para discutir não só o acesso à medicina, mas como foi falado pela Cidinha, pela Mariana, a discussão da guerra às drogas, a discussão da gente tratar ainda a maconha e os usuários de outras substâncias como criminosos. Eu acho que é muito importante que não apenas os usuários da cannabis, mas os usuários, sejam deles de quais substâncias forem, não sejam tratados como criminosos. Que o tema das drogas seja entendido na perspectiva da saúde pública, não da segurança pública. O que Portugal já fez, o que outros países já fizeram, e demonstra um caminho que a gente tem que seguir. Aqui também, só dando um pouquinho dessa tramitação, eu sou um deputado de oposição, orgulhosamente, ao governador Ratinho Júnior, do estado do Paraná.
E a gente sabe como funcionam, né, os desequilíbrios das assembleias. Se você é um deputado, uma vereadora de oposição, normalmente você é boicotado nas suas articulações. E a gente estava falando de um tema que, inacreditavelmente, sofre preconceito, é um tabu falar de maconha e de cannabis. Então, nós fomos buscando outros apoios durante a tramitação. Os deputados do PSDB, na ocasião, Paulo Litro e Michele Caputo, foram relatores nas comissões, fizeram pareceres favoráveis, e eu convidei-os a serem coautores da lei, o que eles fizeram. Dessa forma, a gente foi ampliando o apoio para a aprovação final do projeto. E no final do ano passado, essa foto é muito emocionante, gente, porque a Pétala ela estava, né, com os pais na Assembleia acompanhando a aprovação, e a Pétala nasce com uma síndrome rara, né, e a maconha foi a última possibilidade terapêutica que os médicos cogitaram depois de vários procedimentos que não estavam levando a nenhuma melhora significativa. Esse é um ponto também que a gente tem que tratar, que a maconha não precisa ser a última, ela pode ser, sim, uma das possibilidades, como foi falado aqui pelas doutoras, disponíveis para o tratamento. E foi muito bonito, Cidinha, de ver, a Pétala estava feliz de estar ali. Tá? Foi muito emocionante ali o momento, né, da aprovação, a galera ali junto, os ativistas, pacientes, médicos e médicas. O Dr. Renan, acho que está aqui também, falou aqui na Expo Cannabis, estava lá. E o que houve também? E também aqui fazendo um parênteses, uma relação com São Paulo. Só que lá, veja só, aqui pelo menos o governador sancionou, fez um ato, você falou também lá. Lá no Paraná, o governador sequer sancionou a lei. E o que ocorre quando há isso, né, nesse procedimento, esse rito legislativo? Se ele não veta ou não sanciona, a Assembleia então promulga o projeto aprovado com força de lei. Então, nós articulamos isso em fevereiro de 2023. Está aqui também o Vitor, que é outro paciente, filho da Maria Aline. A Assembleia Legislativa do Paraná, então, promulgou a Lei Pétala, a Lei da Cannabis Medicinal. Aqui, a gente está falando, então, nesse acesso. Atualmente, o Estado do Paraná, o governo do Estado, fornece medicamentos para mais de 200 pacientes que ganharam na Justiça o direito de ter esse tratamento, a um custo de cerca de 4 milhões de reais por ano. Nós estamos no primeiro ponto, né? A lei reconhece que cannabis é remédio, que cannabis tem propriedades terapêuticas. Isso não é apenas algo simbólico, tem um peso muito forte. Tá? É uma legislação que reconhece isso. Fala-se do acesso, aqui também um outro ponto, canabidiol e THC. A gente quer fazer uma emenda já para incluir e outros canabinoides, né, pensando a necessidade da pesquisa. E aqui avançando também um ponto importante da lei, falando de produtos industrializados, mas também produtos artesanais que estejam de acordo com a Anvisa. E o ponto terceiro aqui, o artigo 3º, que também foi objeto da fala de outros e outras aqui, que é o debate, é a discussão, é o envolvimento da sociedade, para que a gente vença os preconceitos, para que a gente consiga ter uma legislação efetiva. Um ponto muito importante, a partir da aprovação da Lei Pétala, no âmbito estadual, nós tivemos municípios apresentando leis. E tem um caso, o município de Mandaguari, perto de Maringá, que aprovou uma lei e já está em fase de regulamentação. O vereador que aprovou, o vereador Chiquinho, comemorando que o prefeito já está garantindo orçamento no ano que vem para as compras. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa também avançar agora, que os estados tenham coragem, que os governadores onde as leis estão aprovadas, tenham coragem para fazer essa regulamentação e que isso sirva como uma pressão para que o PL 399, com todos os seus defeitos e limitações, seja aprovado urgentemente no Congresso Federal. Aqui só um panorama do que está ocorrendo, né, no Brasil como um todo. No começo do ano, eu tive com o presidente Lula em Foz do Iguaçu, na posse da Itaipu,
e entreguei a ele essa cartilha, que acho que todo mundo recebeu aqui, e entreguei também um óleo, que está ali na minha mão, mas depois foi para a mão dele, da Cannabis Sem Fronteiras. E conversei com o presidente da importância de que esse tema avance. Nós tivemos 4 anos aqui de negacionismo, de ataque à ciência, de ataque à pesquisa, e lutamos todos numa frente... E lutamos todos numa frente para que esse quadro fosse transformado. E nós esperamos, sim, que o presidente Lula, que a ministra Anísia, agora dê a devida atenção para esse tema. Tá? Nós não podemos admitir que a cannabis, a maconha, continue nesse limbo legislativo, porque não há, talvez, coragem, não há, talvez, um enfrentamento da importância de tratar isso como um tema essencial para a saúde pública. Tá? Queria só destacar aqui também a foto, junto com o secretário de Saúde do Paraná, que se comprometeu com essa regulamentação, mas já faz meses, e a gente está cobrando semana após semana a regulamentação da lei. E o Paraná, além de... No Paraná não é só a gente destaque negativo na política. Eu queria que vocês... pensassem as coisas de outra forma também. Tem muita resistência no Paraná, tem muita luta, tem muita coisa positiva. Desde Paulo Leminski até todo o trabalho de vários parlamentares que estão atuando lá. Aqui, o Paraná tem um instituto de tecnologia chamado Tecpar. É um instituto antigo que fez chamamento para empresas públicas, para empresas apresentarem propostas para transferência de conhecimento, transferência de tecnologia em relação à cannabis medicinal. Muitas dessas empresas estão aqui, inclusive na Expo Cannabis. Esse é o presidente do Tecpar. Temos 7 universidades estaduais e estamos discutindo com o secretário de Tecnologia, responsável pelas universidades, que abra-se uma bolsa específica para pesquisa nas universidades. Atualmente já são 111 pesquisadores mapeados apenas nas universidades estaduais, sem falar das 4 federais que temos também no nosso estado. Então, acho que o movimento é esse assim, que a gente quer trabalhar. Queria dizer ainda que no final deste ano, em Foz do Iguaçu, estão todos e todas convidados. Nós vamos fazer o 2º Fórum Paranaense da Cannabis Medicinal e o encontro das associações paranaenses. Tá? Eu sei que tem várias associações aqui, então coloque na data, Foz do Iguaçu, 30 de novembro. Tá? Aqui todo o trabalho que tem lá. Então é isso, gente. Eu queria, mais uma vez, em nome... A Mariana foi parte integrante, ativa de todo esse processo, e que a gente possa, juntos, avançar. E aqui uma palavra, se me permitir, doutor João, a Anvisa, porque nós estamos falando de qualidade de vida, de acesso à saúde, e como eu falei para a ministra Anísia, falei para o presidente Lula, a gente não pode mais ficar esperando à mercê de um vento político que não está vindo. É importante que esse ano ainda o PL 399 seja pautado, ele já foi aprovado na comissão especial, e que seja pautado na Câmara Federal, seja aprovado. O ano que vem é um ano de eleições municipais, a gente vai ter dificuldade, infelizmente, de tratar talvez desse tema, porque muitos parlamentares que não saíram do armário ainda, por assim dizer, não abriram a gaveta, eles apoiam, mas não querem se indispor com parte do eleitorado. Então, eu acho que esse ano, agora, de 2023, é o ano da cannabis, é o ano que a gente tem que aprovar a lei federal para todo o Brasil. Muito obrigado. Goura, muito obrigada. Acho que essa mesa ela mostra para a gente a importância e como a luta se faz em várias frentes, da sociedade civil à disputa do Estado, porque a gente também precisa disputar o Estado e, de alguma forma, transformar as leis que a gente entende que são injustas. E, com certeza, a proibição da maconha e de todas as outras drogas é uma lei problemática e injusta e que só gera muito mais violência e danos à saúde pública do que pretende resolver. Então, pensando nisso, eu fico muito feliz de ver parlamentares aqui ocupando esse espaço e abraçando essa causa, e eu fico especialmente feliz de ver a composição dessa mesa e de ver que convidaram não apenas uma mulher parlamentar, mas uma professora de Direito Penal e Criminologia
porque tudo que a gente está passando aqui, todas as questões, elas passam pela questão da criminalização e da guerra que é contra os pobres, pretos e periféricos. Então, a gente precisa também tratar disso e colocar essas questões no lugar onde elas devem ser efetivamente tratadas. Então, eu vou passar a palavra para a Luciana Boatê. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Queria agradecer aqui pelo convite para estar aqui nessa mesa maravilhosa. E acho que também na figura da Cidinha eu saúdo a todos os demais, as demais componentes dessa mesa. E é muito importante a gente estar aqui falando sobre cannabis, mas localizando também o debate no momento de um conservadorismo político nos parlamentos, na sociedade, apesar de termos eleito Lula e termos posto fim a pelo menos esse governo da morte que se estabeleceu aqui nos últimos 4 anos. Estar hoje no parlamento e vindo de uma militância antiproibicionista que tem muitos anos, me coloca também num espaço talvez muito privilegiado, mas ao mesmo tempo muito limitado, de incidência numa política, em especial a partir dos territórios, dos municípios, que está cada vez mais, vamos dizer assim, articulada para uma lógica de uma extrema-direita que justamente utiliza também essas pautas mais, por assim dizer, polêmicas, para sacudir o seu eleitorado. Então, é importante também te localizar que na luta política, e eu quero falar um pouquinho do que a gente vem enfrentando lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e essa Câmara Municipal que em 1830 aprovou a primeira criminalização da cannabis numa perspectiva absolutamente racista do pito de pango. Então, eu estou hoje ocupando um lugar na Câmara Municipal que lá em 1830 criminalizou, né, negros e negras escravizados e escravizadas a partir da lógica racista de colocar na cannabis como uma substância digna de ser controlada. Porque se a gente olhar, inclusive, e comparar as substâncias, se a gente fizer uma análise histórica, a maconha não era para estar em lista nenhuma. Todo mundo aqui sabe disso. Quem não sabe, é importante a gente lembrar. Porque a lógica foi uma lógica racista, de criminalização, trazendo a maconha, inclusive, para ser colocada numa tabela da ONU, que hoje até ela saiu, de drogas das mais perigosas. Então, foi justamente essa lógica e que até hoje alimenta esse sistema carcerário absolutamente superlotado, esse encarceramento em massa, mas que tem CEP e que tem raça. Então, a gente falar também hoje de reparação da cannabis, eu vim com essa blusa linda da Flor da Vida, porque ela fala, de alguma forma, ela descreve o que eu acho que deve ser a política de enfrentamento a essa criminalização, né? A questão do acesso à maconha, não só como medicamento, mas o medicamento ele é urgente, mas também a gente tem que pensar numa produção nacional, uma produção que gere acessos reais e concretos a toda a população brasileira, mas também em reparação social por esses anos todos de proibição, que fizeram com que a população negra fosse encarcerada e utilizada como bode expiatório. Que, na verdade, é isso. Projeta-se nessa figura do traficante negro, traficante violento, pobre. No Rio de Janeiro, então, é aquela imagem que esbanja os jornais, mas nós sabemos também quem lucra com a própria criminalização e o próprio capitalismo são esses negócios ilícitos que se alimentam. Se você for fazer uma pergunta, talvez, a quem lucre com as drogas proibidas hoje, ninguém vai querer descriminalizar, ou seja, eles funcionam muito bem, obrigado. Ou seja, a luta pela legalização, a luta antiproibicionista, ela também é uma luta contra o capitalismo, é uma luta contra o racismo e é uma luta contra todos os tipos de opressão e preconceito que a gente historicamente reproduz, obrigada, aqui no Brasil. E aí no parlamento, quando a gente chega nesse parlamento, eu chego, peço para botar em pauta. Pode deixar. Obrigada. Eu peço para botar em pauta uma lei que já estava lá tramitando, também de um parlamentar que não estava mais na casa, que é o Renato Cinco, tem uma luta muito importante no Rio de Janeiro, né, antiproibicionista nos espaços de parlamento, e era o dia da maconha medicinal. E eu botei lá, e aprovadia na Câmara Municipal é algo quase automático. Veio uma super violência contra mim,
vereadores se inscrevendo para falar o absurdo que seria criar o Dia da Maconha Medicinal. E aí eu comecei a entender, um pouco, talvez ingenuamente, o que era esse processo de disputa nos parlamentos. A própria palavra maconha, ela impõe um medo, um receio, que as pessoas utilizam desse nome, que foi um nome, inclusive, que a gente tem que continuar usando, porque falar em maconha, sim, a gente precisa continuar usando esse nome, mas a gente acaba usando cannabis para ficar uma aparência um pouco mais científica, né? Para tentar mobilizar outros. Mas a gente tem que entender que essa é a lógica também da direita, daqueles que se colocam contrários, para reforçar aquela lógica histórica, né? Do pânico moral, do pânico social e de reprodução do racismo mesmo cotidiano. E aí, nesse sentido, houve tanta reação que um vereador, que eu não vou citar o nome, que não merece ser citado, ele resolveu lacrar em cima dessa proposta. E aí ele começou a falar e falou tanta besteira, e que é bom que nas nossas falas, o dia que quem quiser estudar, eu como pesquisadora sempre penso nisso, o dia que alguém quiser estudar esse processo lá na Câmara Municipal, basta ler as transcrições que são todas publicadas no Diário Oficial do município. Ele falou muita besteira, e ele era médico. Ele falou muita coisa errada, e ele era médico. Mas ele se alimenta dessa estratégia para, inclusive, ganhar likes, ganhar votos. E, a partir dessa disputa aí pelo dia, eu falei, eu não vou ficar lutando pelo dia, eu vou lutar, vou protocolar o PL, a gente protocolou o PL 1723, no material que a gente distribuiu aí, eu não sei se todo mundo conseguiu receber, a gente protocolou um PL para justamente colocar a maconha no SUS. E, de forma surpreendente, porque as pessoas achavam que eu não ia conseguir aprovar, a gente conseguiu criar uma comissão especial pela cannabis medicinal do SUS lá na Câmara, que está funcionando, a gente já fez audiências públicas, e a primeira audiência pública, o que aconteceu? Esse cidadão lá, meu colega, apareceu para falar besteira da tribuna da Câmara. Mas ele foi tão desmoralizado, e a Guete estava lá, e também foi a Guete, foi a Marilene da Abra Rio, elas, inclusive, foram as protagonistas desse enfrentamento a ele, porque ele defendia que tinha que ser só o canabidiol. E eu falava, vai estudar, não fala besteira. Não falava, eu pensava, eu falei com um pouco mais de elegância, mas era esse o sentido. E, enfim, aí a gente esbarra nessa, não só numa ignorância, numa falta de conhecimento, mas da estratégia de usar isso, fake news, desinformação histórica também, porque o proibicionismo já é uma fake news desde o início, mas eles se reproduzem e utilizam esse discurso, mas ele foi desmoralizado num vídeo que viralizou, alguns de vocês devem ter visto, ele baixou a cabeça e foi embora, porque ele não tinha mais o que falar. Porque a pergunta da Guete foi no sentido, e você sabe que o Dronabinol tá sendo vendido em farmácia, ou seja, não é só, o THC está aí sendo vendido, você que está falando besteira. E nesse sentido, a gente percebe que essa disputa, ela também faz parte, quando a gente vê, e aí acho que foi Carolina que falou da cartilha do CFM, a cartilha do CFM é uma fake news que devia ser, inclusive, eles deveriam ser responsabilizados por circular informação falsa. Porque essa reprodução dessa lógica que alimenta essa dificuldade da gente avançar. E aí, como é que a gente está hoje lá na Câmara? O Gorão falou que demorou 4 anos. A gente está há 8 meses na Câmara, está esperando que possa ser colocado em pauta. Já tem um outro PL que é do PSD de dado, né, que é de um cara que não sabe nada, assim, não tem nenhuma informação, mas ele quis protocolar, o que é bom. Eu acho importante que essa pauta também amplie, não pode ser considerada mais uma pauta radical, esquerdista, não. A gente tem que disputar qual é o modelo, mas essa pauta tem que estar aí também nos partidos de direita, para que eles sejam obrigados a serem confrontados com a própria mentira que eles contam. E porque é isso, né? A vida não espera, a necessidade é urgente, tanto da cannabis medicinal, como a gente superar esse formato, esse modelo proibicionista que nunca trouxe nenhum benefício para a humanidade. Mas no direito penal, e eu dou aula disso, a gente fala da tal saúde pública, que é protegida, né, supostamente pela criminalização das drogas. A gente sabe que não tem saúde pública nenhuma protegida, pior, estamos piores do que há mais de 100 anos atrás, quando se pensou no primeiro tratado lá internacional. Então, o que está colocado hoje, em especial no município do Rio de Janeiro, é
talvez a gente consiga avançar e talvez a gente consiga até aprovar esse projeto. Mas aí tem um outro desafio, que é como democratizar o acesso à cannabis. Porque também, se a gente ficar só na esfera municipal e na esfera estadual, quem está estudando isso sabe que não vamos sair do lugar, porque vamos continuar gastando muito dinheiro para importar e vamos beneficiar um número suficiente de pessoas que deveriam ter direito a esse acesso. Então, se hoje, fora do SUS, são só as famílias ricas, as famílias brancas, que vão conseguir ter acesso a medicamentos caros e importados, também, se nós só promovermos a inclusão no SUS, sem garantir um acesso, fornecimento de associações e produção nacional, a gente não vai também modificar essa realidade de um direito que deveria ser de todas e todos e todes. Então, assim, o que eu me coloco hoje, não só na luta por uma aprovação desse PL, mas é por vir para esse debate, e aí eu vou defender o João Paulo. A culpa não é da Anvisa. Porque a Anvisa é uma autarquia burocratizada, o que falta hoje é vontade política de regulamentar tanto a cannabis medicinal como fazer um debate muito mais amplo. Na verdade, para descriminalizar a maconha, não precisava nem estar lá no STF como eu estou. Bastava uma alteração de uma portaria da Anvisa, excluindo a cannabis do rol das substâncias proibidas. É só isso, não tem nem lei penal para mudar. A gente está dando essa volta toda porque tem um proibicionismo que inclui uma campanha e uma estrutura de comunicação que reproduz essa lógica racista e burra, porque não se sustenta em nenhum fato concreto que permitisse ter esse retorno. Então, assim, se a gente for ler a lei 11.343, nunca foi proibido nenhum uso medicinal, nem na lei interna, nem em nenhum tratado internacional. Diz assim, o Poder Executivo poderá autorizar. Só que nós sabemos que o Poder Executivo, e nos anos de Bolsonaro, a gente falava do Bolsonaro. Mas e nos anos Lula agora? A gente tem que cobrar sim do governo Lula, que bom que você tirou foto com ele, mas a gente tem sim que cobrar do governo Lula, que por meio de portaria, por meio do Ministério da Saúde, nos faça avançar. Porque aí, João, eu concordo com você, e aí tem muitos estudos a serem feitos, mas se a gente precisa também criar condições para que possa ter um estudo com essas exigências que a Anvisa está fazendo. Porque só dizer que precisa de estudo e também não criar condições desses estudos serem realizados, a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo e não vai andar para frente. Então é muito importante, é muito importante. E também temos que pensar na questão dos fitoterápicos. Por que a gente está tratando a cannabis também como um medicamento que precisa ter uma regulamentação tão rigorosa quando em outros países isso não ocorre? Por que nós não podemos pensar em construir a inserção via farmácia viva, diretamente para a questão do cultivo? Porque a lógica que está agora e do jeito que a gente está caminhando, se a gente não inverter essa lógica, a gente vai ter um formato de futura legalização geral da maconha, e o Supremo está aí indo nesse caminho, ainda muito lentamente, mas se a gente não pensar na raiz da questão hoje, que é a democratização do acesso, a liberdade de consumo, a liberdade de cultivo, a gente não vai conseguir resolver essa situação por lei de colocação no SUS. Não vai resolver, gente. Aí você vai ter empresas multinacionais ganhando muito dinheiro e a gente vai ficar gastando o orçamento público para importar remédio pagando em dólar. Não é possível nem sustentável esse modelo. Então, é isso que a gente tem que romper. É muito importante estarmos aqui nesse evento reafirmando isso. E também, aí eu acho que o meu tempo já está, acho que está zerado ali. Meu tempo está zerado, e aí eu queria também falar aqui um pouco da universidade. Eu acho que a gente tem também um papel, e aí o que foi falado aqui em relação aos médicos, a gente precisa efetivamente fazer com que as faculdades de medicina e os demais cursos das áreas biomédicas e outras também, possam estar fazendo formação e estudo desse sistema revolucionário que é o sistema endocannabinoide, porque também se não houver médicos prescritores, a gente não avança nem na cannabis medicinal. Então, tem também um grande tabu nas universidades, um tabu nos conselhos, os conselhos regionais, Conselho Federal. Eu enviei, João Paulo, um convite à Anvisa para enviar algum representante para a minha audiência pública, fui solenemente ignorada pela Anvisa, que não mandou nem resposta. Ignoraram. Eu convidei o CREMERJ, vou mandar para você, tá? Testemunhas. Eu enviei para o CREMERJ, não recebi uma resposta. Eu enviei para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, de um famoso, ele é
tem nome, não vou falar o nome, mas ele tem nome, nem me respondeu também. Ou seja, a gente precisa também entender que quem está no poder hoje, e que em especial no poder executivo, nas agências, precisa enfrentar essa questão de frente e propor soluções. E não criar mecanismos e respostas burocráticas que só travem esse caminhar que precisa avançar. Então, é muito importante aqui te ouvir, João Paulo, mas a gente tem que cobrar também, não é só de você, mas também de você. Então, você já vai na próxima enviar alguém. Estamos aqui. Eu queria aqui destacar também a importância que a gente tem dessas associações. Esse nosso PL, ele tenta trazer as associações, mas a gente sabe que tem impedimentos burocráticos. Mas também a gente precisa falar dessa realidade que está ocorrendo contra a lei. E essa desobediência civil histórica e necessária que tantas associações estão fazendo diante desse quadro que a gente sabe, que eu estou reforçando e narrando aqui para vocês. Então, queria dizer que eu estou muito feliz de estar nessa companhia de vocês. Cidinha, uma grande figura que nos inspira, e tantas mães que lutam pela cannabis medicinal, mas também dizer que se não fosse lá a Marcha da Maconha, os cultivadores que há tantos anos estão também violando a lei para fazer remédio, para fazer luta, para fazer a Marcha da Maconha, a gente não estaria aqui. Então, eu acho que como a gente tem que sempre reconhecer aqueles que vieram antes de nós, é muito importante a gente conhecer essa luta, reforçar essa luta hoje e não parar de lutar até que a gente consiga acabar com essa guerra às drogas, só prende pretos e pobres, acabar com esse proibicionismo que foi imposto pelos Estados Unidos e hoje eles estão lucrando e nem mais proíbem a cannabis. E a gente quer ser mais realista que o americano, que hoje nem mais proíbe a cannabis nos níveis estaduais. Então, é uma responsabilidade nossa, nesse momento histórico, de legalizar a cannabis medicinal, garantir o acesso, mas também de romper com esse sistema proibicionista que está na origem de todos os males. Se a gente tivesse já com a cannabis sendo estudada e sendo prescrita nos livros de medicina, a gente não estaria hoje gastando tanto tempo aqui para conseguir algo simples, que é o acesso a um remédio. E é essa luta que a gente tem que fazer. Obrigada, gente. Eu sei que vamos estar juntos nessa luta. Vamos seguir. Obrigada. Bem, a Luciana fechando... Luciana fechando aqui nossa mesa com chave de ouro, e eu acho que não tem como a gente pensar em democratização do acesso, em uso adulto, em uso industrial, em uso medicinal, em qualquer coisa, sem pensar em guerra às drogas e em reparação social. E é muito importante isso que a Luciana falou, que a gente tem que disputar os termos, porque se quando era preta era maconha e agora ela está embranquecida e vira cannabis, a gente tem um problema e a gente precisa disputar os termos. E fazer referência histórica para os povos que tradicionalmente usam essa planta, que conhecem mil coisas dela. A gente precisa beber dessa fonte e buscar, porque isso é uma sabedoria tradicional, ancestral, e a gente precisa buscar esse lugar também. Então, é extremamente importante a gente passar por todos esses lugares. E se todo mundo que está aqui faz parte, de alguma forma, da história de como o uso da cannabis medicinal virou um direito, agora é o compromisso que a gente tem que firmar disso deixar de ser um privilégio. Porque, por mais que seja um direito, ainda é um privilégio. E se alguém tem dúvida com relação... E se alguém tem dúvida com relação à necessidade de reparação social, eu convido vocês só para olharem em volta desse auditório lotado de gente e a gente vê quem é que está compondo esse espaço. Ainda é um espaço de privilégio, então a gente precisa olhar para isso e dar nome às coisas e relembrar a história das lutas e lembrar que todos os direitos que a gente tem hoje, eles não caíram do céu e não partem da boa vontade do Estado. É fruto de luta. E a gente tem uma tradição de esquecer as lutas sociais nesse país. Ouvi isso da Getty um dia, inclusive está passando aí. Enfim, muito obrigada a todos, parabéns para a mesa, parabéns para a organização que fez essa composição de mesa, que realmente está incrível, acho que a gente passou por muitos lugares. Oi? Muito obrigada a todos e pela presença. Desculpa, não vai ter momento para perguntas, gente, a gente já estourou o horário, a organização aqui já pediu para encerrar, embora o debate seja muito rico, muito proveitoso, espero que a gente tenha outras oportunidades para fazer, porque tenho certeza que a plateia tem muito a contribuir com isso. Então, eu vou encerrar aqui a mesa, agradeço a todos, vou dispensar os palestrantes, e quero pedir para vocês não saírem aqui do auditório, gente, a gente vai ter uma outra coisa muito importante que vai acontecer daqui a pouco. O Leonardo Baggio, do projeto Abra a Gaveta, ele vai apresentar um documentário, a gente está falando aqui de regulamentação no Brasil, e ele fez uma viagem recente pela Argentina e
produziu um documentário sobre a regulamentação na Argentina, seus acertos, seus problemas, tudo que ainda falta. Então, daqui a pouco a gente vai ter o lançamento desse documentário chamado Queimando Fronteiras. Então, por favor, fiquem. Gente, eu sei que é quase 4h20, todo mundo tem compromisso aí, eu imagino. Mas eu juro que menos de 5 minutos eu vou apresentar aqui um pouco do que a gente fez. Meu nome é Leonardo, eu trabalhei muito tempo com o Gora, mas também eu participo desse coletivo Abra Gaveta, que a gente entrevista as pessoas, a gente produz conteúdos falando sobre educação sobre drogas, redução de danos, uso medicinal. E agora, esses últimos 6 meses, eu estive na Argentina para conhecer como está o processo da legalização lá. E eles estão realmente muito à frente da gente. Nisso a gente está perdendo de goleada, não só no futebol, mas também na questão da cannabis. Então, eu vou apresentar o trailer para vocês entenderem um pouco. A gente já filmou todas as entrevistas, agora a gente está no processo de pós-produção. Então, a gente está na missão de editar todo esse material. Foram 30 entrevistas e agora a gente está buscando recursos. Inclusive, se tiver empresas, organizações que queiram apoiar o projeto, eu peço vocês para que conheçam no Instagram, @abragaveta, e aí vocês vão encontrar mais sobre esse documentário, que é o Queimando Fronteiras. Pode mandar ver. Acho que só antes da gente começar a exibição do documentário, só vou dispensar aqui a mesa, até para que vocês possam ver com mais qualidade. Agradecer de novo os palestrantes. E a seguidinha tem um recado bem rápido, e é um recado importante. Então, organização, desculpa, mas eu vou abrir esse espaço. Muito obrigada a todos. Eu só quero convidar vocês a participarem do curso da Cultive, que vai ser realizado no dia 30 de setembro e 1 de outubro. E está lá no link da bio da Cultive BR. O link está na bio da Cultive BR. Se inscrevam e vejam a programação. E muito obrigada. Obrigada, Mariana.